Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo para São Paulo e Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Em condições normais eu colocaria o São Paulo como favorito para o jogo, porém algumas coisas aí acontecem. O São Paulo tem vários desfalques, vai ser um dos nossos temas aqui, vai ser o time que o São Paulo vai poder montar para essa partida. Além disso, vamos falar um pouquinho aqui dos números recentes do Avaí e também vamos falar de uma questão aí que tem trazido problemas para o São Paulo, prejudicado o São Paulo nos últimos jogos. E eu não estou falando do VAR, eu estou falando das substituições que o São Paulo tem tido, que o Rogério tem aplicado. Vamos tentar entender um pouco do porquê essas substituições estão acontecendo e por que estão dando errado. Estou aqui hoje junto com o Fabião Camisa Pesada. E aí, Fabião, boa noite. Boa Você noite, concorda aí que o São Paulo poderia ser um favorito para o jogo se não fosse as questões que interferem na escalação, as suspensões, lesões? Ou você tem uma visão diferente para essa partida aí? Olha, Marlos, assim, não é questão de arrogância ou não, né? Eu acho que o São Paulo, pelo clube que ele é, por tudo que ele representa no cenário nacional, com certeza, se ele for jogar contra o Avaí, em qualquer lugar que ele for jogar, mesmo sendo na ressacada, Sim. ele tem que ser o favorito, né, cara? Ele tem que ser o favorito. Porém, o futebol tem mudado e tem acontecido coisas estranhas, né? Tem acontecido situações, entendeu? Em que os favoritos, muitas vezes, são aqueles que estão passando pelo momento. E eu acho que o momento do São Paulo e o momento do Avaí são iguais. Eles são relativamente tão perto na tabela, acho que a diferença é de um ponto, né? É bem próximo. Diferente é de um ponto, entendeu? O Avaí, se ele tivesse ganhando o Atlético Mineiro, ele estaria em segundo lugar no campeonato. Então, quer dizer, é um time. Eu estava observando o jogo contra o Atlético Mineiro. É um time que joga no contra-ataque, né? É um time que costuma jogar melhor fora de casa até do que dentro de casa. Então essa é a expectativa para o jogo de amanhã. Mas é como você falou já na introdução, o principal medo do São Paulo é quando termina o primeiro tempo e nós vamos para o segundo tempo. Porque quando nós vamos para o segundo tempo e voltamos, aí o desempenho cai demais. Aí tem complicado os jogos do São Paulo. Falando um pouquinho aí dos desfalques para o pessoal entender, vamos lá. Eu acho que o pessoal também conhece bastante aí, sempre comenta aí colocando os desfalques do São Paulo, mas só para relembrar, Arboleda servindo seleção não vai poder jogar, Rafinha suspenso não vai poder jogar, são dois desfalques aí importantes para o São Paulo. Vai ter um desfalque que nem é tão importante para o torcedor, mas para o Rogério deve ser uma dor de cabeça tremenda. Ele não conseguiu, Marlos, o efeito suspensivo? Não vai conseguir, não vai ter jeito. Vai ter que se contentar com o jogo sem o Igor Gomes. Aí nós temos aí o Colorado lesionado, o Nicão. Pô, Nicão, não é querer pegar no pé, cara, mas de novo, cara, ele continua no refis. O Nicão não sai do refis aí nesse começo de ano. Tá gostando de lá, de tava repente, vendo, né? ele participou aí de aproximadamente, ele estava disponível aproximadamente 40% dos jogos até agora. Nós estamos no meio do ano e ele não participou nem da metade, ele estava disponível. Então, o São Paulo tem sentido aí a falta de um direita aí que jogue bem e o Nicão não consegue dar continuidade, vive lesionado aí. Fabião, desses setores aí que o São Paulo tem essas desfalques, qual que preocupa mais aí para você? Para mim, sem dúvida nenhuma, a lateral direita, né, Marlos? Lateral direita que nós não temos substitutos para a lateral direita, né, cara? O Rafinha, ele fez um. Quando o Rogério faz aquela linha, ele joga mais defensivo, ele é bom. E ele me surpreendeu muito no primeiro tempo, pelo menos os 45 minutos, até onde ele teve o fôlego. Sim. Ele surpreendeu bastante, cara, no jogo contra o Ceará, né? Já assim, ofensivo, o cruzamento, o primeiro gol foi dele, a ofensividade, aquele negócio. Jogou de uma forma diferente, jogou né? Como ala, exato, né? O que a gente, com todo respeito, a gente até não imaginava que ele fosse ser tão agudo assim. Até, na minha opinião, eu trabalharia com 3 zagueiros para exatamente liberar ele como ala, né? Liberar ele como ala mesmo, apesar de igual aquilo, a gente percebe que ele não tem a mesma força do primeiro tempo no segundo tempo. Mas o cara jogando bem o primeiro tempo, no segundo tempo você administra, né? Você administra. Então, eu acho que é o Rafinha, Marlos. Eu vou no Rafinha, entendeu? Eu acho que o Arboleda não tem jogado umas partidas boas. O problema é a reserva do Arboleda, né? A gente vai ter que entrar com o Léo. Eu acho que não seria uma boa em um 3 zagueiro colocando Miranda. Eu acho que ele vai disso aí, Marlos. Eu tô achando que ele vai com Miranda e Léo. Na quinta ele treinou com 2 zagueiros, mas vamos aguardar, porque o Rogério costuma surpreender também. É muito difícil prever o que o Rogério pode pôr a campo. Falando um pouquinho aí sobre o Avaí,
nos últimos 3 jogos, 3 derrotas, tá? Incluindo jogos dentro de casa. E o que traz o Avaí um pouquinho para baixo aí na campanha dele do ano, né? Apesar de no Campeonato Brasileiro fazer uma campanha ali digna, eu acho que eu esperava mais do Avaí em outras competições. Por exemplo, o Campeonato Catarinense caiu nas quartas de finais. E ele é o único representante catarinense na Série A do Brasileiro. E na Copa do Brasil caiu aí pro modesto Ceilândia também. Então uma campanha aí bem irregular, apesar de estar bem no Brasileiro. Uma coincidência, nos últimos 4 jogos, uma vitória, 3 derrotas, todos os placares foi 2-1. Fica a dica, hein? Todos os placares 2-1. Agora falando um pouquinho sobre essas substituições aí que tem prejudicado o São Paulo, Fábio, eu trouxe esse tema justamente porque eu fiquei pensando, o Rogério é um cara que conhece de futebol muito mais do que nós, viveu disso dentro do campo, é estudioso, é um cara obcecado pela vitória, obcecado por conquista, por títulos, e todo mundo tá vendo algumas substituições assim bizarras, né? Coisas assim que fogem um pouquinho da lógica. Qual seria o intuito dele com essas tentativas? Por que ele tem insistido nisso e tem dado errado, na sua opinião? Olha, Marlos, é igual ao que eu falei, né? O Rogério, ele tem tido, assim, na minha opinião só, ele tem feito um trabalho muito melhor extra-campo do que dentro do campo, né? Dentro do campo eu acho que ele taticamente, igual eu já falei, todo mundo já tá careca de saber nos meus comentários a respeito de que eu acho ele taticamente, tecnicamente eu acho ele muito fraco. Então ele tem as convicções dele e ele não abre mão delas. E assim, esse é o problema, né? Eu acho que a gente errar não é o problema. O problema é a gente admitir e reconhecer o erro e a gente tentar fazer outras coisas. Então eu vejo que o Rogério tem insistência em jogadores na opinião, diferente do que ele tem para outros. Então até há uma incoerência, né? Vou te dar um exemplo. O Pablo Maia, se ele fosse fazer uma substituição no intervalo, sabendo que no jogo contra o Ceará vinha o Vina e vinha o Speed Mendonça, então ele deveria já fortalecer o meio campo dele ali. Sim. Ele deveria ter o quê? Colocado um cabeça de área para marcar o Vina, ele deveria se fortalecer. E aí agora, mas não tem ninguém para sair nos contra-ataques. Entendeu? Não. Se você reposicionar o time, você consegue surpreender o adversário. Sim. Você consegue surpreender. Então, assim, esse é o problema. O Rogério, ele quer sempre propor o jogo. E o time dele é um time que não combate, é um time que não guerria. O time dele, quando briga pela bola, são aqueles resultados que nós tivemos contra o Palmeiras, contra o próprio Corinthians, contra o próprio Atlético Paranaense. Esses resultados até assim fora do normal. Trazendo um pouquinho assim para deixar bem claro quais são esses erros que causam mais indignação, por exemplo, você ter um primeiro tempo tão dominante no Clássico, poucas vezes se viu a torcida adversária lá ficar com a moral baixa. Exato, é difícil, porque a atuação do São Paulo foi extraordinária. E aí você desmanchar esse esquema, né? Sim. E ali no jogo contra o Ceará, você tinha alguns jogadores amarelados, com cartão amarelo. Né? E eu acho que o mais crítico é aquele que é o de contenção. O Igor Gomes fazia a função do volante, que é aquele que, quando o São Paulo perdia a bola, é o primeiro a dar combate. É o cara que tem mais risco de tomar um cartão. Exato. E ele tirou o Rafinha amarelado. Tirou o Reinaldo. E tirou o Reinaldo. E também tirou o André Anderson. Que tem uma função de marcação não tão forte como a que o Igor Gomes teria. Porque o volante tem uma função maior. Por exemplo, o André Anderson, se ele não tira o André Anderson podia ser o cara, a flecha. Seria o arco para poder jogar a flecha. E ele não tem aquela função de matar o contra-ataque que o volante tem. Então ele segurou o cara mais perigoso para tomar o vermelho e abriu mão dos outros, né? Então, assim, são substituições que deixam a gente pensando por que ele faria tal coisa. Seria, digamos assim, a teimosia dele é superior à questão dele querer vencer um jogo? Será que ele pensa mais em manter o pensamento dele do que vencer um jogo? É aquilo, né? Ele quer mostrar que ele tem as suas próprias convicções, né? Sim. E que ele vai decidir nas suas próprias convicções. Ele não vai abrir mão disso. E ele não vai, exatamente. O que ele quer provar é exatamente isso. Ele quer provar que ele não tem, que ele tem as convicções dele e que uma hora essas convicções vão dar certo, né? Ontem eu tava vendo um passapano, né? Falando que, por exemplo, se o Rogério não tivesse feito isso, o São Paulo não teria elenco para estar jogando os 3 campeonatos. Eu falei assim, mas meu Deus, isso faz parte do futebol. O futebol, ele é assim.
ele é jogado, se o cara se machuca, entra um outro. Mas você tem que colocar um outro que faça a mesma função dentro do campo. Não adianta você colocar um jogador que não faça a mesma função. Eu vejo o time do São Paulo desentrosado até o momento exatamente por causa desse tipo de situação. E até teve mais uma que ele fez no último jogo, que foi inédito no ano, ele ia colocar Éder, Luciano e Caleri ao mesmo tempo em campo. Sim, então, 3 jogadores, e ele é um cara que sempre queria os jogadores rápidos pelo lado do campo, ou seja, ele optou por 3 jogadores lentos, né, no ataque. Então, uma contradição. Bom, fica aí, a gente e outra, né? Ó, só para você entender, por exemplo, nessa daí quem fazia, lógico, função de 10 era o Luciano. Sim. Porém, o Luciano é muito melhor quando ele está dos lados. E é um cara com poder de finalização. Exato, ou quando ele está mais perto da área, exatamente, para ele poder finalizar e bater. Exato. Quer dizer, aí você vê, parece que o Rogério quer provar, ele quer provar a todo torcedor goela abaixo que o Éder serve para o São Paulo. E o Éder não serve, Rogério, infelizmente. O Éder é esse peso morto que nós temos aí, 600 mil na conta todo mês. Fica a impressão isso aí, que a convicção dele quer ser maior do que a vontade de vencer, né? É mais ou menos por aí. Vamos então pro palpite do jogo aqui, Fabião. Placar para esse jogo, São Paulo e Avaí. Ai, Marlos, eu vou no 1x1, Marlos. Eu vou seguir a dica aqui do começo do vídeo, então vou no 2x1 para o São Paulo. Assim seja. Tomara que seja mais um 2x1 aí para conta do Avaí, isso aqui ia ser negativo, né? Pessoal, participa do vídeo deixando aí seus comentários aí. Se inscreve no canal, ativa notificações de novos vídeos e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço, valeu. Até mais.